Fala pessoal, estamos de novo aqui no podcast da Jovem Pan e hoje com uma convidada que vai falar de um assunto que é de interesse de todo mundo, tenho certeza. É isso aí, Priscila? É isso aí. Olá, pessoal, de volta ao nosso podcast. A gente vai falar sobre economia, Fábio. Um assunto que atinge a todas as casas, a todas as empresas e a todas as pessoas, né? E para falar conosco sobre economia, a gente traz aqui a Jocélia Galiano Pedro. Ela é economista pela Toledo Prudente, pós-graduada em Economia Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, mestre e doutora em Educação pela UnoOeste, professora da UnoOeste e é também financeiro do Grupo Takigawa. Que honra ter você aqui, Jocélia! Muito obrigada, o prazer é imenso, né? Fiquei surpresa com o convite, não esperava, mas vamos lá. Muito obrigada, Fábio, Priscila. Vamos lá falar um pouco sobre economia. Vamos ensinar o povo a economizar? Pois é, estamos precisando aprender, viu? Já adianta. Ainda mais nessa época, né? Que a gente vai chegando no fim de ano, é uma gastação, é presente, é festa, é viagem, é férias. Aí chega no começo do ano, é matrícula, material escolar. Então, assim, acho que é um período bem oportuno para falar sobre economia. Exatamente, né? É bastante oportuno para os consumidores e para as empresas, né? Porque também é um momento onde os negócios acontecem, principalmente no varejo, né? Muita coisa acontece, mas é importante a gente entender, né, o que está acontecendo, o esforço que as empresas fazem para isso acontecer, porque a conta tem que fechar, a economia do país precisa crescer, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa tratar. Mas, antes de tudo, queria dizer que a honra é nossa de te receber aqui. E tenho certeza que nós vamos sair daqui um pouco mais inteligentes do que entramos, né? Com certeza. Mas vamos lá, Josélia. Primeiro, então, como a Priscila falou, né? O nosso principal foco são as empresas, os gestores, né? Tudo aquilo que é importante para quem conduz os negócios. Mas, claro que a gente também vai falar sobre consumidor e, enfim, pessoas como nós, né? Conta pra gente, de forma geral, para as empresas, o que é economia? Porque a gente sempre ouve falar de economia, né? Mas, tecnicamente, do que se trata a economia? Na verdade, porque assim, você pode planejar sua empresa, fazer todas as etapas do planejamento, mas os fatores externos interferem diretamente na empresa. Então, os fatores econômicos têm que fazer parte do dia a dia. Primeira função dos conceitos da economia é a tomada de decisão. Então, eu vou analisar o quanto que eu vou comprar, quem é meu público-alvo, como que está a política econômica. Então, são informações externas do mercado que eu tenho que analisar para poder me ajudar na minha tomada de decisões, né? Eu tenho que fazer a relação à gestão de custos, investimentos, qual que está a taxa de juros, a inflação. Então, são uma série de informações que eu devo analisar para tomar decisão. Então, quanto mais informações eu analiso, mais assertiva é a minha tomada de decisão. Então, todo empresário ele tem que pensar que não é só comprar o produto, fazer a formação de preço de venda, mas eu tenho que pensar num todo. Eu tenho todo um contexto a ser analisado. Será que o lugar onde eu escolhi a minha empresa, o ponto é estratégico, eu consigo circular? Quem é meu público-alvo? Então, são informações externas da minha empresa que vai me auxiliar principalmente na tomada de decisão. E quais são essas informações mais, assim, específicas que a empresa precisa ter para começar a analisar, para buscar essas informações? A gente ouve muito, assim, nos jornais, né? O dólar subiu, isso impacta toda a economia. E muitos empresários não... mas eu não compro nada internacional, isso não vai me impactar, né? Como que o dólar, por exemplo, impacta uma empresa pequena, talvez? Não só os empresários, mas também o próprio o consumidor. Ele fala assim, Sim. dólar não vou viajar. Eu ganho em real? Eu não vou viajar, eu ganho em real. Nada a ver. Tudo a ver. Porque praticamente igual o agronegócio, praticamente ele é dolarizado. Então, trigo, soja, petróleo, tudo tem os fatores da ação do dólar. Então, o dólar interfere muito no nosso dia a dia. E o que está acontecendo, a gente está percebendo hoje, é uma especulação muito grande com relação a esse aumento. Por quê? Porque o dólar está disparando. Porque muitos investidores estão deixando de investir na Bolsa de Valores e buscando formas de investimento
mais confiáveis, que dê mais retorno. Então, esse aumento da demanda do dólar provoca o aumento. E se o dólar aumenta, automaticamente a importação dos produtos fertilizantes, adubo, petróleo, acaba afetando o nosso dia a dia. Então, quando a gente compra um pão na padaria, nós temos efeito direto do trigo. Então, o dólar interfere muito. Então, ele vai impactar no preço dos alimentos, no preço dos combustíveis, e isso chega a todo mundo. O consumidor final, porque assim, o empresário que ele faz, na formação de preço de venda dele, ele vai colocar todos os seus custos, todas as suas despesas, a tributação, e quando há aumento dos custos, automaticamente é repassado pelo produto. Então, o consumidor final, ele sempre será atingido com esse aumento do preço. Então, além do dólar... Ai, desculpa. Não, a gente vive se atropelando aqui, a gente fica ansioso, é normal. É que eu não quero perder o gancho ainda do ambiente externo. Além do dólar, né? Que outros fatores, assim, os empresários têm que estar bastante atento para pensar ali nas decisões da sua empresa? Por exemplo, eu tenho que analisar aqui com relação aos meus custos, como que estão os custos, com relação à renda, à inflação, porque o aumento da tributação, porque quando tem aumento da tributação, o que está acontecendo? Ele está tirando parte da renda do consumidor, tá? Então, eu tenho que ficar atenta a esses detalhes para tomar decisão. E tem fatores que não faz parte da minha empresa, né? Igual a política monetária, legislação, né? São tudo fatores externos da minha empresa. Então, eu posso planejar nos mínimos detalhes, só que os efeitos externos acabam atingindo muito a minha empresa. Então, o que o empresário ele vai fazer? Ele vai procurar comprar melhor, ver onde está o fornecedor, o custo logístico. Então, são decisões que ele tem que analisar para buscar o melhor resultado da empresa dele. Busca de informação é constante. Mas dá para a gente meio que, com esses indícios, né, para a gente meio que criar um cenário e apostar num cenário, né, considerando que ele pode ser melhor ou pior, né, O governo ele está lutando aí para reduzir. O grande problema no Brasil é o nosso déficit fiscal. O Brasil, assim, a cada mês ele está batendo recorde de arrecadação. Então, o governo está conseguindo pagar suas contas com arrecadação. Então, está se arrecadando muito mais. Só que o caminho que buscou é da arrecadação. Mas e os gastos? Então, nós estamos em uma novela que já faz mais de um mês do arcabouço ainda, do corte de gastos. E o mercado já está ficando impaciente, porque até agora não sai o resultado, O Haddad ainda não entraram numa conexão lá, o Haddad, o Lula e a Tebet, com relação ao corte de custo. E o mercado, ele está meio já ficando muito ansioso, porque... mais de um mês isso. E eles só vão protelando. Então, o mercado ele fica na incerteza. Nós estamos praticamente com a inflação quase no teto, né? Eu acho que vai chegar até os 5% até o final do ano. Mas o que eu tenho medo, isso é minha opinião, o que eu tenho medo é o quê? Que o governo está adotando algumas medidas para conter para não ter aumento de preço, diminuindo, assim, controlando os preços dos produtos de energia, petróleo. Então, ele acaba não aumentando esse preço. O mercado está pedindo esse aumento, mas não aumenta para poder conter a inflação. Então, o receio é que, na hora que disparar... perca o controle. Perder o controle. Então, se a gente buscar no cenário econômico, a gente está parecido com o que aconteceu com a Dilma. Antes do impeachment. Então, na reeleição dela, ela segurou o aumento da energia. Então, todo mundo comprou ar-condicionado, investiu. Foi reeleita, aí disparou tudo. Então, o nosso receio é isso. E o mercado está impaciente, porque o governo... ele tem que fazer a parte dele, né? E seria o corte de gastos. Seria o corte de gastos. Gastar menos do que arrecada, porque tem arrecadado bastante, mas gasta-se muito mais do que se arrecada. Fica com déficit. Fechou com um déficit ano passado de mais de 200 bilhões. Esse ano, a estimativa é de 70 bilhões negativo, ou seja, o déficit primário, o Brasil arrecada... só que o gasto é muito maior. Então, você fala assim, não, está diminuindo o déficit. Mas
Como ele está diminuindo? Com o aumento da arrecadação. Mais, né? Então, e cada vez que você aumenta a tributação, você está tirando o poder de compra das famílias. E a gente está percebendo que parece que o mercado, se continuar nessa mesma velocidade aí, a tendência de entrar numa recessão. Porque as pessoas demoram um ano para aumentar o meu salário. Então, pouco a pouco, eu vou perdendo meu poder aquisitivo. Para vocês terem uma ideia, quando o real foi criado, em 2014, hoje, o mesmo R$100, eu compraria no mês de setembro, 12. Então, o mesmo R$100 em setembro de 2024 equivaleria a R$12. Em 10 anos. Não, é 30 anos, em 30 anos, tá. Desculpa, falei errado. 1990, é 2014. Não, 2014 faz 10 anos. Não, eu falei o ano errado. Depois você... 94. 94 foi quando foi criado o Plano Real. Tá. São 30 anos do Plano Real, Isso, desculpa. 30 anos do Plano Real. Então, você já perdeu aí 30 anos. De 100 para 12. De 100 para 12. E a gente vê muito isso no supermercado, sim, né? Sim. Que acho que é o que é a linguagem universal, né? O supermercado. Porque cada mês você compra menos e a conta fica mais cara, né? Então a gente vai percebendo que você não tem o mesmo poder de compra. Né? E isso acaba travando a economia como um todo, né? Porque o consumidor não compra, a indústria não vende e a engrenagem começa a travar. Isso. Ou seja, a incerteza do mercado faz com que o empresário não faça investimento. Porque quando ele se fala em fazer investimento do setor privado, não é a curto prazo. É 1, 2 anos até começar a rodar o ciclo operacional da empresa. Então, é demorado. Então, o mercado vê que essa incerteza, o empresário vê essa incerteza, e aí, eu não vou investir. Eu vou ficar quieto do jeito que eu tô. Vamos ver o que vai dar. Porque hoje a taxa Selic está em 11,25. Poxa, e se eu colocar meu dinheiro na aplicação, eu vou ter um rendimento de 11,25 sem trabalhar. Então, ao invés de abrir uma nova empresa, que é uma coisa que vai gerar emprego, gerar economia, enfim, né? Ele trava ali e fala, vamos ver no que vai dar. Então, ele realmente ele aposta, né? Vamos apostar para ver até onde vai isso. E aí, essas apostas, né, tem a ver com a palavra que você falou agora há pouco, que é especulação. Conta pra gente, o que é especulação? Eu lembro direitinho, há muitos anos atrás, eu ouvia muito Boechat, que foi um locutor que enfim, não tá mais aqui, mas ele tirava um sarro dessa especulação, né? Porque algum economista que tem um nome relevante colocava alguma coisa ali na mesa e pronto, o mundo acabava, né? Explica pra gente, o que é essa tal da especulação, como lidar com isso? Na verdade, a gente tem que saber onde buscar a opinião, né? Onde formar a nossa opinião. Então, a gente percebe, assim, que a gente não tem muito... A grande maioria não tem o hábito da leitura, de buscar informação. E, de repente, alguém fala, surge lá, coloca uma informação, o dólar vai entrar, vai para R$7, R$10. E com as mídias sociais, isso está cada vez mais comum, né? Não, é muito instantâneo, muito instantâneo. E aí as pessoas vão, igual... vai acontecer o bloqueio das contas, igual já aconteceu com o Collor. Aí vai lá o poupador vai lá e tira o dinheiro. E põe no colchão. Então, a especulação, ele acaba sendo um fator negativo para a economia. Essa própria incerteza, enquanto não sai a política de corte dos gastos... Está gerando esse monte de certeza. Então, será que vai fazer isso? Será que vai fazer aquilo? Então, essa especulação é o achismo, né? Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser isso. Infelizmente, nós temos o executivo lá, o presidente, o ministro, em que eles que vão tomar decisão. Só que o mercado, ele fica na pura especulação de achar o que vai acontecer. E essa própria especulação faz aí a moeda disparar. Para o ano que vem, né? A gente está chegando no fim de ano e quando as empresas deveriam estar se planejando, né? Aliás, acho que a gente tem que fazer um podcast sobre isso. Vamos fazer o próximo. Porque, assim, é o momento das empresas se planejarem. A gente sabe que muitas não fazem, grande maioria diria, né? Mas de pensar nos projetos para 2025. E aí, falando até de marketing, que é o que é a nossa área, né? Para se planejar... elas precisam muito, então, olhar essas tendências, né? Onde buscar informações que não sejam especulativas?
Nós temos informações no site do Banco Central, né? E muitos bancos também, o Boletim Focus, muitos bancos soltam também, eles enviam, inclusive, para seus correntistas os relatórios, né? Que os economistas-chefe daquelas instituições apontam do mercado. Então, é saber buscar. Banco Central, se você for no Banco Central, Boletim Focus, ele coloca lá como que está, qual é a taxa Selic, qual é a expectativa do dólar, da inflação e qual é a estimativa, né? Mas é um economic case? Pois é. Não é tendencioso. Ou dá pra gente entender? Não, é um percentual, né? São percentuais, são números, né? Mas a gente tem um certo receio com relação a números, né? As informações estão aí. Só que a gente tem que saber buscar essas informações. Buscar essas informações. Igual 2025, vou fazer... Na verdade, eu tinha que fazer o planejamento estratégico da minha empresa de 2, 3 anos. Mas, infelizmente, muitas empresas vendem almoço para comprar janta. Sim. Muitas empresas não fazem uma formação de preço de venda. Então, como eles calculam? Eu paguei 1, vou vender por 2. É assim. Aí o concorrente está vendendo por 2, então eu vou fazer por 98. Por 1,98. Essa é a estratégia. A gente sentiu isso muito na pandemia, que muitas empresas fecharam. As empresas que sempre teve a política de fazer formação de preço de venda, de conhecer seus números, sofreram. Mas o impacto foi menor. Agora, quem não fez isso, sentiu e fechou as portas, infelizmente. Mas, para tomar decisão para 2025, primeira coisa, eu tenho que analisar os meus números, ou seja, o seu balanço. Internos, né? As informações internas. Disso, As informações internas. Então, mensalmente, quando você fecha o mês, o contador... Ele elabora a demonstração de resultado de exercício, onde está lá as vendas, os meus custos, as minhas despesas e qual foi o meu resultado. Então, eu tenho que analisar como que foi meu desempenho mês a mês. Como foi o meu desempenho em 2023, 2024? A minha empresa cresceu? Minha empresa cresceu 3%. Mas calma aí. Então, isso aí é a taxa nominal, ou seja, cresceu 3%, só que tem a inflação do período. Então, às vezes, esse crescimento que você está tendo na sua empresa é porque você está fazendo um reajuste dos preços, porque os custos, os insumos aumentaram e você fez essa reposição. Então, às vezes, esse crescimento não é um crescimento real. Então, eu tenho que conhecer meus números. Eu tenho que ter essa informação e analisar, tá? E analisar qual que é a tendência de mercado. Então, para 2025, o Brasil tem uma estimativa aí de crescer o produto interno bruto 2,5%. A taxa de desemprego, a tendência é de reduzir. O governo tem trabalhado algumas políticas sociais para distribuição de renda para poder colocar esses consumidores no mercado. Nós tivemos aí recentemente o Pé de Meia, né, onde os jovens do ensino médio estão recebendo aí uma taxa, né? É um valor, acho que ele recebe mensalmente R$200. Aí, se ele faz Enem, quando conclui, ele faz lá, recebe o... Então, é uma forma de injetar recursos na economia. Então, o governo, ele tem esse lado, porque quando o setor privado está receoso de investir, de injetar dinheiro, então, tem que partir para o governo. O governo, quando ele começa a injetar recursos no mercado, dar essas bolsas, auxílios aí, é uma maneira das famílias ter dinheiro para lá comprar arroz, comprar uma roupa. E a partir do momento que você começa a comprar produtos e serviços, esse dinheiro volta. A economia gira, né? Gira, né? Porque ela volta, a indústria vai produzir mais, o governo vai arrecadar mais, uma forma de movimentar. Então, o governo está realmente trabalhando essa redução da taxa de desemprego para quê? Para ter mais renda dentro desse mercado. Legal. E aí, quando a gente fala da economia injetar, é de uma forma diferente, né? Porque a do governo acaba sendo um suporte sem um retorno direto, né? Mas aí as empresas seriam uma contratação de um funcionário, alguma coisa assim, que acaba injetando. A empresa, quando ela faz esse aporte, é quando ela compra um novo maquinário, faz uma nova fábrica e, por consequência, ele vai contratar mais mão de obra. Contratando mais mão de obra, vai ter mais salários, mais dinheiro circulando, mais vai se produzir, vai precisar repor produtos, né? E assim movimenta a economia. Legal. Vamos falar do ambiente interno agora? Vamos. Então, vamos lá.
a gente falou bastante, acho que dos aspectos externos, né, econômicos, mas tem alguns aspectos econômicos internos, acho que você até começou a pontuar, que é a avaliação de uma demonstração de resultados e tudo mais, que a empresa precisa controlar, né? Conta um pouquinho mais pra gente, como fazer uma boa avaliação econômica interna agora? Então, aí você tem um mês inteiro, você vende, né? E através dessa demonstração de resultado de exercício, você tem lá qual é a sua receita. E o ideal, quando você trabalha uma demonstração de resultado, é analisar os percentuais. Então, minha despesa administrativa, quantos por cento ela está comprometendo, está equivalente à minha receita, os meus custos. Então, eu tenho que analisar os números. E o ideal é que você faça isso mensalmente e você coloca em percentuais. Porque, assim, toda análise, marketing principalmente, tem que ter números. Então, se você saber se realmente está dando resultado ou não, eu tenho que ver esses números. Então, analisar números, analisar a melhor compra do fornecedor, analisar esses números tem que ser necessário para poder tomar decisão. E isso não é só empresa grande, né? Qualquer negócio tem essa possibilidade. A empresa grande, ela faz isso já... Faz parte da sua rotina, faz parte da rotina do dia a dia dela, né? Agora, a empresa pequena, não. Muitos empresários anotam as suas vendas no caderno. Quanto que eu vendi, quanto que eu gastei, quanto que eu paguei e quanto que sobrou. Muitos empresários pequenos, micros, aí eles acabam misturando o caixa da empresa com o caixa pessoal. Então, não estipulam um salário. Então, é muito difícil para eles separar. Porque muitas vezes, quando se abre uma empresa, por que você abriu essa empresa para vender água? Porque eu trabalhei nessa empresa a vida inteira, aprendi como que funciona, comercializo muito bem. Eu vou abrir a minha empresa. Então, muitos abrem uma empresa sem saber a complexidade de uma administração de uma organização. Então, são várias coisas que você tem que analisar para tomar decisão. Sim. Então, aí a decisão se torna muito mais assertiva, né? Sim. A chance de erro é menor porque você tem parâmetros para tomar uma decisão, né? Sim. Não é ali no impulso, no achismo, né? Aí eu não tenho controle nenhum. Em fluxo de caixa, eu não tenho controle nenhum. Tá bom, então vamos começar a rotina a partir de agora? Então, daqui uns próximos meses, você vai ter um banco de dados. E aí você analisa o seu desempenho. Então, antes de tomar a decisão de abrir uma empresa, tem que analisar uma série de fatores. Por quê? Porque a gente vê a mortalidade das empresas, que de 2, 3 anos acabam fechando. E por quê? Por falta de planejamento. E aonde que as empresas podem, tanto no seu planejamento, ou as que já estão rodando, buscar uma ajuda para ter essa organização econômica? Nós temos aí, por exemplo, o Sebrae, ele dá esse auxílio. Nós temos nas faculdades as empresas júniores que auxiliam a montar o planejamento. Nós temos consultores, então, administradores, contadores, economistas. Então, eu tenho que buscar esse auxílio. Eu não dou, número não é minha praia. Então tá, mas vamos buscar profissionais que te auxiliam nessa tomada de decisão. E a gente tem alguns meios aí, igual o Sebrae, que pode auxiliar você a gerenciar a sua empresa, né? Buscar essas informações para colocar em prática. Legal. Vamos falar agora da nossa região, que a gente está falando assim, né, de um cenário mais nacional. Quais são as características econômicas aqui da nossa região? Nós falamos em economia que nós temos 3 segmentos: setor primário, secundário e terciário. O primário é a agricultura, a pecuária. O secundário é a indústria e o terciário é a prestação de serviço. Então, o Prudente, ela tem os 3 segmentos. Então, nós temos aí a agricultura, que está muito em transição aí para plantio de cana na região. Forte agora está sendo batata doce. A nossa indústria, nós temos as indústrias, mas tem mais característica de indústrias familiares. Então, são empresas que começaram há muitos anos e hoje cresceram, tem destaque nacional.
até mundial, mas são empresas familiares, empresas prudentinas, ainda né? Familiares, né? E a própria região aqui não nos ajuda muito, né? Para ter muitas indústrias, porque a nossa logística acaba inviabilizando, porque nós estamos na ponta aqui, nós estamos longe do Mato Grosso, longe de São Paulo, então acaba inviabilizando. E Prudente é um polo, um centro, né, que tem mais de 1 milhão de consumidores. Então, a região toda vem para Prudente. E eu falo que o nosso grande nicho é o setor terciário, que é a prestação de serviço e o comércio. E é nesse segmento que eu consigo agregar valor. Porque, assim, eu vendo água, mas o que eu posso fazer diferente para vender minha água? Então, quando você começa a agregar serviço nessa venda de água, eu estou agregando valor e meu produto é diferenciado. E as pessoas pagam mais por isso. Sim. Então, prestação de serviço tem muito disso. Nós queremos qualidade, né? Isso. E esse é o foco. A gente está vendo aí, assim, alguns segmentos que têm evoluído, igual os hambúrgueres gourmet, né? Antigamente você ia comer um lanche, antigamente, porque eu já tenho uma certa idade, né? Eu falo que eu tenho 200 anos, mas antigamente quando você ia comer um lanche, era aquele lanche... Ainda tem umas lanches que são assim, que é aquele hambúrguer que você compra lá no supermercado. Hoje não, você tem o hambúrguer gourmet. Com um blend específico, né? Com uma mistura de carne, hambúrguer de picanha, hambúrguer de costela, né? O que vai fazer? Ele está agregando valor. Então, hoje você não vende, vocês que são do marketing, principalmente, você não vende o produto, você vende o prazer de comer aquele hambúrguer. A experiência, né? E aí, a gente está percebendo que Prudente está cada vez mais especializando nisso. Então, o grande pulo do gato da cidade de Presidente Prudente, região aí, é a prestação de serviço. Pode ver, a região toda vem por causa do comércio, a região vem por causa das faculdades, a região vem por causa da saúde. Então, a gente traz sempre uma série de pessoas para o nosso mercado. Então, trouxe as pessoas, agora eu tenho que vender. Então, esse é o nosso foco. Então, nós temos 3 segmentos, mas o principal que destaca muito é o de serviço e comércio. E você acredita que os nossos empresários, né, especialmente da área de comércio, prestação de serviço, ainda precisam olhar mais para a economia da sua empresa, para o financeiro da sua empresa, ou já estão mais atentos e estão conseguindo ter uma melhor organização aí? Porque isso tem tudo a ver com lucratividade, né, com o crescimento da empresa, né? É assim, a gente está percebendo que a procura por informações está sendo maior. Porque antigamente, quando você montava uma empresa, até meu pai, ele era analfabeto, mas sabia ler e escrever, né? E fazer conta, né? Você aprendia. E ele tinha um armazém de secos e molhados. Então, naquela ignorância dele, ele conseguia comercializar. Mas qual que era? É uma empresa só para uma região inteira. Hoje não. Quantas empresas iguais à nossa tem nesse mercado? A concorrência gigantesca. Enorme. E a internet que abriu essa concorrência para o mundo todo, né? E hoje você não vende só para o mercado local, né? Ou seja, você está concorrendo com o mundo inteiro. Ou seja, o meu consumidor, muita gente vai na loja física, ele vê o preço do produto e já corre na internet para ver quanto que custa lá. Mas aí que tá. Eu tenho que encantar esse cliente para ele comprar da minha empresa, Para ele ver valor em comprar de mim, que não é só o preço, a diferença de preço e valor, né? Por isso que a gente fala do setor terciário aí, da prestação de serviço, de trazer essa oferta, essa qualidade mais no produto, né? Então, o empresário tem que estar atento a esse detalhe de mercado, ver qual que é a tendência, porque o mercado, hoje o consumidor é exigente, ele é muito imediatista, e eu tenho que estar atento a esse tipo de mercado. Até as mudanças de comportamento, a gente fala muito disso aqui, né? O consumidor quer uma coisa e passa um tempo já não quer mais aquilo, já quer outra. A gente também tem muita informação de fora, e é o que a gente vê fora, vê pela internet, né? Não que a gente vá. A gente quer começar a consumir, né? Então, tem que estar atento. A informação é muito rápido. É muito rápido. De repente, começa uma tendência aí, as pessoas já começam a procurar, e eu tenho que estar atenta a esses detalhes. E se eu não tiver atenta a esses detalhes, a esse mercado,
como que eu vou trazer essas informações para minha empresa, esses produtos para minha empresa? Uhum. Então, tem que estar sempre buscando informação para poder colocar em prática, né? Legal. Agora, eu queria até explorar um pouquinho a sua visão de economista, porque o que a gente vê nessas empresas que são bem tradicionais, que sempre... Agiram da mesma forma, são meio que não querem a pragmáticas mudança. no investimento, né? Mas na visão da economia mesmo, porque a gente do marketing, a gente sempre defende muito que é importante investir na comunicação, que é importante buscar uma inovação, cuidar da sua marca, assuntos intangíveis que fazem parte da instituição, né? Mas a gente vê, talvez seja essa palavra, os empresários locais com muita visão no que é tangível. Na visão da economia, o quanto que o intangível, e aí acho que também está um pouco dentro dos serviços, né, que você acabou de falar para a gente, mas o quanto que o intangível é importante para os resultados, né? Como que o empresário pode avaliar, por exemplo, investimento numa marca, investimento num serviço, o retorno disso daí? Porque às vezes aquela conta de paguei 1, vou vender por 2, não é assim que funciona, né? Muitas vezes ele tem que faz investimento esperando um retorno, só que às vezes esse retorno é a curto prazo, né? Uhum. Então é uma coisa que vai se construindo com o passar do tempo. Então e muitas vezes ele tem que fazer esse planejamento para ver como que funciona esse mercado. Acho que me perdi. Fique tranquilo, a gente dá uma retomada. Mas também foi uma pergunta fora da linha, né? Não, vamos lá. Quer cortar essa pergunta? Bom, Ô, Fábio, por favor, Fábio. acho que eu me empolgo. Mantenha-se no roteiro. E o pior é que eu tava olhando aqui, não deu nem pra ajudar, porque eu também perdi. Tá. Mas qual que era a ideia? Porque O que você queria falar? o que eu queria falar? O empresário aqui local, ele é muito preso ao compro essa água por 1, vendo por 2. E aí, tem outros pontos, que é o caso do serviço, que é o caso da marca, né? É que você tá indo para de marketing aí, né? Isso. Tô querendo vender nosso peixe também. Aí então, responde assim, Jô. Assim, Contrata você. A gente percebe assim, que é igual a associação comercial, ela tem toda essa preocupação de unir a classe. Então, não sei se eu posso falar isso, mas no ano passado a gente teve uma reunião com o presidente da associação comercial, que foi aluno de vocês, né? Raul. O Raul. Aluno não, Ele fez o Noeste. Ele fez o tá Noeste. Foi nosso, E falando que tinha lá as campanhas que eles fazem para alavancar as vendas. E muitos lojistas não aderiam. Sim. Aderiram, né? Não aderiram, né? Muitos não aderiram. Porque eles acham, mas vai custar quanto para mim? Ele não vê o custo-benefício. Isso. Então, ele tem um custo, a minha participação, minha cota para poder participar. Igual, final de ano, sempre eles dão carro, né? Eles fazem alguma promoção no final do ano para alavancar as vendas. E aí, tem uma cota de participação. E aí, você faz o custo-benefício. Mas como que funciona esse custo-benefício? Primeira coisa, eu vou ter que fazer esse... Você não quer responder já gravando? Não tá gravando? Mas é que a pergunta ela saiu meio solta, né? Deixa eu fazer uma pergunta para ela e vir Nessa linha? Nessa linha. Então, custo-benefício. Eu vou falar o seguinte, vou perguntar o seguinte. Normalmente tem uma rixazinha, financeiro e marketing. Isso. Porque o financeiro tá preso aos números e o marketing tá pensando em coisas intangíveis. Legal. E você, já vi que você é o financeiro marketing, já gostei. Pode ir, Sara? Vamos lá. Ô, Jô, tem uma coisa que acontece muito assim nas empresas, que é meio que uma rixa, financeiro e marketing, né? Porque o financeiro está muito ali preso a números, a custo, e o marketing muitas vezes tem resultados que vão além de números, né? Se a gente pensar em reconhecimento de marca, percepção de valor, né? E a longo prazo. A longo prazo. Isso muitas vezes a gente não consegue planilhar. Sim. Como que você vê isso? Porque eu senti que você tem uma visão... Já gostei. Esse seu discurso de agregar valor, tudo, não costuma ser
um discurso do financeiro. Ensina pra gente, pros outros financeiros. Na verdade, assim, eu acho que a empresa tem que ter uma sinergia. Todos os departamentos têm que fluir, porque qual que é o objetivo da empresa? É o lucro. Então, essa é real. E eu só consigo aumentar lucro se eu trabalhar as estratégias. Então, eu quero aumentar lá. O departamento de marketing fez uma campanha e vamos lá vamos soltar aí um brinde para um air fry, né? Não vamos a um air fry na nossa... é um supermercado ou vender... Vou sortear um air fry. Então tá, primeira coisa, o marketing elabora toda estratégia, ele vai falar assim, vai ser feito isso, mas a gente tem que pensar o seguinte, que eu tenho que fazer, analisar qual que vai ser o resultado. Porque assim, a minha empresa, esse supermercado já vende lá 2 milhões de reais. Agora, se eu estou colocando um produto que vai alavancar as minhas vendas, essa campanha promocional, ela tem que ser suficiente para pagar o meu custo, né? Alavancar as minhas vendas. Então, é o tal do custo-benefício. Eu vou ter um custo, vai ter toda uma campanha, vou divulgar na mídia a compra do produto, mas eu sei que ela vai dar o retorno. E eu tenho que me preocupar em mensurar isso. Eu tenho que saber, então tá, quanto que ele me deu de retorno? Então, antes de você fazer uma campanha de final de ano, vou sortear um carro, o comércio num todo, eu tenho que saber quanto que será investido e quanto de alavancagem vai ter para o comércio, para a minha empresa. E a gente percebe que muitas vezes o empresário ele é resistente a isso. Para que investir em marketing? Para que fazer uma campanha disso? Ele vê como custo. Exatamente. Ele não vê como benefício. Então, quando eu vou fazer uma entrega, a entrega grátis, vai ter um custo a mais. Mas quando você trabalha o ponto de equilíbrio, para poder pagar esse frete, quanto que esse cliente tem que comprar para poder pagar o frete? Então, são cálculos que a gente faz para que esse custo me dê um benefício. Só que eu só consigo fazer isso se eu conhecer meus números. É o controle que você falou agora há pouco, controle. né? Então, eu tenho que saber fazer a minha formação de preço de venda, fazer meu fluxo de caixa. Eu tenho que ter informações na minha mão. Contra números, não há argumento. E a gente percebe que, vamos fazer, depois a gente vê o que vai dar. Ou não vamos fazer porque vai aumentar o meu custo. Ele já cria essa barreira. Então, a gente tem que pensar que vai aumentar... a viabilidade. Será que vai ser viável? Então tá, vamos fazer os cálculos, vamos analisar e ver a viabilidade. Se for, ok, vamos fazer. Mas eu tenho certeza que essas campanhas promocionais, elas são viáveis, devem ser trabalhadas de maneira adequada e vai alavancar as vendas do comércio. E além do que no mês de dezembro, nós temos um mercado onde o trabalhador recebe o 13º, então são mais recursos nesse mercado, então é mais dinheiro circulando, e eu tenho que fazer a minha parte para que esse consumidor gaste a minha renda dentro da minha empresa, comprando o meu produto. E eu tenho que ser atrativo para isso, né? Para poder atrair essa clientela. A questão do investimento mesmo, né? Investir para atrair mais clientes e poder vender mais, né? Sim, porque isso também precisa de um esforço, né? Sim. E como a Josélia falou, né? Controlar o resultado que trouxe. Porque alguns vão trazer mais, outros até não vão trazer resultados. Faz parte esse processo de aprendizagem, né? Você tem que mensurar, porque tentativas e acertos, né? Tentativas e a empresa deve até ter no controle dela uma reserva financeira para justamente... Então, a gente percebe igual assim, final de ano, as empresas têm uma grande dificuldade financeira. Por quê? Como eu falei, 13º. Só que se eu fizesse meu planejamento, a cada mês eu deveria reservar um 12avos para o meu 13º e férias. Porque você sabe que é uma coisa que é fato, que vai acontecer. Mas o que vai acontecendo? Vai incorporando no seu orçamento, no seu fluxo de caixa e vai usando. Igual tributação. Olha, é difícil pagar o imposto, é muito imposto. Mas se a sua empresa faz a formação de preço de venda, por exemplo, o ICMS, esse ICMS, que é um imposto estadual, quem paga é o consumidor final. Porque você colocou na formação de preço de venda.
Então, o que eu só faço? Eu vou me apropriando, o cliente comprou, pagou, eu estou me apropriando, e no dia 20, no dia 5, no dia 15, eu pago a DARF e faço o recolhimento do tributo. Uhum. Então, isso já faz parte do meu dia a dia. Aí chega no dia de pagar o tributo, eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu já vem um desencaixe financeiro. A minha empresa está tendo dificuldade, eu vou me apropriando daquele valor, e aí na hora de pagar o tributo, eu não tenho como. Eu fico com dificuldade financeira. Então, por isso que o planejamento é de suma importância para as empresas. Eu preciso planejar. Ah, não é meu forte? Então, vamos buscar caminhos. Ajuda. Busca caminhos, nós temos profissionais que podem te auxiliar nessa administração da sua empresa. E isso pode significar a sobrevivência ou morte de uma empresa, Sim. né? Sim. E Então é muito normalmente sério. define isso, né? Exatamente. Se você não conhecer teus números, não tem como você administrar. Igual, eu falei da demonstração de resultado de exercício. Então, todo mês ele te mostra quanto de lucro você teve. Só que o ciclo operacional de uma empresa só termina quando você recebe. Porque no DRE é um relatório contábil que é regime de competência. Então, vendi no mês de outubro, paguei, beleza. Só que o grande problema das empresas é com o regime de caixa. Porque eu vendi lá 2 milhões, só que eu ainda recebi esses 2 milhões. Porque muitas das minhas vendas é parcelado, né? Então, e o ciclo operacional da empresa só termina quando eu recebo, porque você compra matéria-prima, você produz, vai para o teu estoque, do estoque vira uma duplicata receber, da duplicata receber, quando o cliente paga, é que realmente vai para o meu caixa ou para o banco, aí sim o ciclo operacional terminou. E aí, esse ciclo operacional, eu tenho que manter o dia a dia da minha empresa. Eu tenho fluxo de caixa para isso, eu tenho capital de giro para isso. A gente percebe que muitas empresas fazem vendas parceladas, estão vendendo parcelado, mas não tem caixa para isso. Você está financiando as suas vendas para o seu cliente, você não tem caixa para isso. Aí o que acontece? Você acaba buscando esse capital de giro no mercado financeiro. Você faz um capital, uma conta garantida, um empréstimo capital, conta garantida, um capital de giro mesmo do próprio banco. Aí o que acontece no teu DRE? A tua lucratividade, aquele percentual lá de 3%, 10%, na hora que você tira todos os custos e despesas, que é de 4%, 5%, ele vai reduzir. Por quê? Porque você está participando da sua lucratividade junto aos bancos. E aí, se você começa a observar o seu DRE, que ele já está dando negativo, já é o sinal de alerta. Até vou tentar fazer uma pergunta, até porque o nosso tempo já está estourando, mas só para finalizar. Isso não quer dizer que pegar um empréstimo seja errado, né? Mas precisa de um planejamento para ver como aquele empréstimo vai ajudar a empresa a alcançar determinado objetivo, né? Muitas empresas fazem investimento com empréstimo, sendo super normal. Porque quando eu faço a conta do projeto, eu vou comprar um novo maquinário, aí eu vou fazer a projeção. Esse novo maquinário vai aumentar minha produção, o meu faturamento, aí eu vou ter um resultado. Aí eu vejo quanto tempo ele demora para poder pagar esse investimento. E eu vou falar se é viável ou não. Então, quando você faz um empréstimo, é uma delícia quando entra na sua conta, né? A empresa fica super feliz. Mas você tem que ter ciência que mensalmente você tem que pagar aquela parcela do empréstimo e que é uma parcela a mais, além dos seus custos fixos, as despesas do dia a dia, despesas variáveis, custos variáveis, você tem mais uma despesa. Então, quando você faz empréstimo, você tem que analisar que você tem que colocar no teu fluxo de caixa. É mais um valor que eu tenho que pagar. E esse investimento que eu estou fazendo, ele tem que ser viável. Ou seja, ele tem que gerar caixa. Tem que se justificar, Isso, né? Trazer o resultado. Para poder pagar o investimento e a parcela depois. Então, é super normal. Só que não é só pegar o empréstimo e boa. É planejar, é analisar o que está acontecendo. Legal, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, nesse período aí de mudança de ano, que querendo ou não, a gente renova as esperanças. Sim, né? A gente fala, agora, o ano que vem, eu vou fazer o meu planejamento financeiro. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Eu acho que o planejamento financeiro, ele tem que partir da pessoa física. Então, se eu faço o meu fluxo de caixa, então, quanto eu recebo de salário, quanto que eu pago,
Se eu já faço pessoa física, vai ser uma consequência na empresa. Uhum. Então, o planejamento, colocar as informações, montar o fluxo de caixa, analisar seus números, é de suma importância. Porque, assim, a perspectiva para o próximo ano aí é do Brasil do crescimento, mas a gente está aguardando o que vai acontecer, né? Porque nós temos aí um novo presidente dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro, que ele está com algumas medidas aí, que ele está falando de taxação, e o Brasil exporta muito. O Brasil, ele tem um superávit, né? Na balança comercial, porque o agronegócio exporta muito e acaba movimentando a economia. Mas o importante é que o empresário tenha os seus números na mão. Ou seja, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o dinheiro. Então, é analisar seus números, tomar decisão com o máximo de cautela. Quanto mais você analisar como que está a sua empresa internamente, as tendências de mercado, para poder ser o mais assertivo possível. Mas o Brasil, assim, gente, nosso potencial econômico é fantástico, porque são mais de 200 milhões. Então, é um público-alvo tremendo. Então, o Brasil tem de tudo para ser uma grande potência mundial. Só depende dele. É só ele fazer o dever de casa. Então, a gente vê todo o esforço do empresário para mudar a história. Então, nós temos essa perspectiva de mudar a nossa história. Espero que isso aconteça o mais breve possível, né? Que a gente entre pelo no caminho para isso. Legal. Com certeza. Muito obrigada. Foi uma aula mesmo, né? Sim. Nossa, foi incrível. E quem sabe a gente volta em outros temas aí de economia e você contribua mais com a gente. Eu agradeço, né, pelo convite, foi uma grande honra. A gente falou um pouco de tudo, não sei se eu fui clara, né? Foi Espero ter bastante. ajudado, Foi, claro. né? Muito obrigada. Legal, a gente que agradece mesmo a sua presença. E a Priscila falou o próximo. Vamos nos comprometer com as tendências para 2025 em marketing? Vamos trazer aí. A gente falou das tendências de economia, vamos falar das tendências de marketing, que é a gente fazendo o nosso arroz com feijão. Né? Combinado, é isso aí então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Josélia, Priscila, pela parceria de sempre. Nos vemos no próximo podcast. Valeu, até mais. Tchau, tchau.